O Corinthians precisa ter um número mínimo para poder entrar em campo, né? Isso vai depender dos resultados mesmo. E o Corinthians já teve uma experiência de falso positivo, né? Contra o Bahia, Na né? véspera de um jogo contra o Bahia, tinha uma série de jogadores que até acabou não indo, porque quando se confirmou falso positivo, aí já não dava mais tempo, os jogadores não tinham ido. Então é por isso que se espera essa confirmação. E é curioso que talvez o Corinthians peça o adiamento de um jogo, que na verdade quem queria adiar era o Palmeiras num primeiro momento, né? O Palmeiras chegou a cogitar a possibilidade de adiar o jogo, porque está entre os dois jogos da final contra o Grêmio. E naquela oportunidade quem não quis foi o Corinthians, né? O professor, receba uma nova informação aqui do nosso companheiro, do João, lá do site. Um grande abraço para o João, sensacional, esperto como sempre. Está mandando aqui para a gente a informação de que foram realizados os novos exames e que agora estão sendo aguardados para que o Corinthians possa entrar com o pedido. E a resposta que ele obteve, o João, do nosso site, junto à Federação Paulista de Futebol, é que ainda a federação não foi comunicada a respeito da possibilidade de adiamento da partida. Precisa desses exames, como a Ivana acabou de falar. Pois não, senhor Mano, desculpa. Não. Eu acho que a discussão é muito mais ampla, entendeu? É muito mais ampla. A verdade é que a gente não poderia estar tendo futebol nesse momento, né? O Brasil está indo na contramão da história, né? Os países que estão cuidando da pandemia. Enquanto você vê o público voltando em jogos da NBA, nos campeonatos na Europa e torneios de tênis, aqui a gente não consegue botar ninguém no estádio. Porque não para de cair, de aumentar o número de mortos. Há mais de 40 dias nós estamos acima de 1.000 mortos por dia. Existe um equívoco muito grande por parte do governo, em todas as suas esferas, em todas as esferas não, na esfera federal, vamos ser claros, né? Existe um equívoco muito grande na maneira com que o governo federal trata essa pandemia. É uma vergonha o que está acontecendo aqui no país. É uma vergonha. Enquanto está todo mundo já retomando atividades, recuperando o que conquistou no passado em termos de trabalho, de vida social, a gente desafia tudo isso. E ao desafiar, a gente morre. A gente morre. Então eu acho que esse negócio de ficar discutindo se o jogo do Corinthians com o Palmeiras vai ser realizado amanhã ou não, eu acho que a discussão é muito mais ampla. Não tem que ter campeonato, gente. Enquanto essa situação não se resolver, não pode. Tem que ter lockdown no país inteiro. Não dá. Precisa trabalhar, precisa. Mas se o governo tivesse tratado essa pandemia como ele deveria ter tratado desde o começo, não negando, mas encarando, vendo, não, evitando aglomeração, incentivando o uso da máscara, comprando vacinas, hoje a gente estaria trabalhando. O público estaria de volta nos campos de futebol. Mas a gente fez tudo errado. A gente fez tudo errado. Então, desculpa. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Aí eu acompanho a NBA, eu canso de ver jogos adiados na NBA. É porque um jogador teve contato com uma pessoa que se adoeceu. Eles já tinham um jogo. Aqui aconteceu lá em Santa Catarina agora com o Joinville. O presidente da Federação Catarinense de Futebol não quer adiar o jogo do Joinville. O Joinville tem mais de 20 jogadores contaminados. Mas ele pode contratar outros jogadores ou pegar a base. E a base não está nem treinando. Os moleques estão em casa. Assim que funciona no Brasil. Mas pera um pouquinho, o Corinthians está com 10, mas ele tem inscrito 35. Não importa. Está todo mundo em contato. Todo mundo tem contato com quem está doente. Tem que se criar um isolamento nesse momento, na sociedade brasileira, nesse país. Só que a gente não vê assim as coisas. E é o único país que a gente vê que está, crescendo. Vacina aplicada em conta-gotas. As pessoas, eu estou querendo me vacinar, não consigo. Não chega a minha vez nunca. Fiquei feliz da vida, porque segunda-feira minha mãe, que tem 84 anos, se vacinou. Eu fiquei muito feliz, fiquei emocionado.
fica emocionado. E a gente aqui fica isso. Será que... Mas se não jogar o Cássio, vai jogar o Walter. Gente, a discussão é outra. A discussão é outra. Os campeonatos têm que ser paralisados. O país tem que entrar em lockdown. É um absurdo o que está acontecendo. O número de mortes no país, o sistema de saúde está entrando em colapso. Daqui a pouco não tem para onde ir. Você vai morrer em casa, asfixiado por falta de ar, porque não tem para onde ir. Porque o sistema de saúde está em colapso. Exatamente por quê? O governo não liga para isso. É negacionista. Provoca aglomerações. Não incentiva o uso da máscara. Pouco se lixa para a questão da vacina. Então, desculpa, gente. Eu não vou discutir essa questão da Covid-19 do Corinthians sem ser com esse olhar. Lembrando, eu acho que foi o professor que pediu a palavra, né? Lembrando que lá no Paraná, estava até vendo aqui, né? Confirmando, a segunda rodada não vai rolar. Eles estão com medidas restritivas. O campeonato está suspenso. Está suspenso, né? Pelo menos até o dia 8, né? Essas medidas restritivas do governo estadual, me corrija se eu estiver errado, seguem até o próximo dia 8. A partir dali é que vão tomar alguma decisão se retoma ou não, né, o Pascoal? E a possibilidade de ampliação por mais uma semana, mais 8 dias, até dia 16, para que não haja nenhuma atividade, porque o Paraná realmente é uma decisão estadual, do governo do estado, de paralisar tudo, porque o Campeonato Paranaense faz parte, teve rodada e agora já não vai ter mais, em virtude de todos os problemas que estão sendo vividos, e esse relato sempre muito fiel do que disse aí, do que está acontecendo no país, dito pelo Sormani. Nós já fizemos uma temporada inteira na marra, né? Vamos falar a verdade. Foi até sorte acabar esse Campeonato Brasileiro com menos problemas do que a gente supunha, porque nós estamos na contramão do mundo mesmo. Essa não é uma questão local, não é uma questão do Paraná, não é uma questão do ABC Paulista também, que não é uma questão de Araraquara, a cidade que fechou. Isso é uma questão mundial. Então, alguns tratam de um jeito, outros tratam de outro. E Manaus, e a conta acaba vindo. Não adianta. Se você não fechou antes, você vai ter que fechar depois, ou você morre depois. A questão é assim, não é um exagero. Acho que já dá para a gente falar isso depois de um ano todo mundo trancado em casa. Né? Não é possível ainda que argumentos negacionistas se sobreponham ao mínimo que a gente tinha que fazer, que era plantar em algum momento para colher depois. A gente não plantou, como é que vai colher? Então é por isso que a gente está na contramão do mundo. E não só nós, né? No Paraguai outro dia teve um jogo, entrou o preparador de goleiros, que se tornou o mais velho jogador da Liga Paraguaia, com 49 anos. Aliás, fez uma grande defesa, entrou no gol, eu vi o vídeo da defesa que o cara fez, mas é um absurdo, né? Estão apelando para tudo, joga o preparador de goleiro, joga o primo, chama o outro em casa, veste o uniforme. Não é assim, gente. E basta o contato, o Sormani falou, na NBA, teve contato com um, é o suficiente. O fato do Corinthians ter um caso confirmado, que é o do Vitinho, era suficiente para se pensar na antecipação desse problema antes mesmo de aparecerem resultados. Não é assim, basta o contágio de 1 para 1. A gente tem essas contas desde o começo da pandemia. Então, infelizmente, é uma conta que o país está pagando, e eu concordo com o Sormani, sim. Esse buraco é muito mais embaixo. A gente não deveria estar jogando há uma temporada. Que dirá cogitar volta de público, como se cogita toda hora por pressão. No Rio de Janeiro, principalmente, no Campeonato Carioca, se fala muito disso, se fala dos jogos no Rio, pelo menos eu vi com mais frequência. A grande questão é, precisa trabalhar, mas para trabalhar precisa estar vivo. É isso. Ô Pascoal, vai atualizando aí conforme qualquer novidade, viu? Porque companheiro nosso aqui, o Joãozinho, que acho que não é o mesmo, não é o João do site, tá até me passando aqui que, segundo a CNN, né? São 17 pessoas com Covid no Corinthians, incluindo comissão técnica e dirigentes. Vou contigo, tá, Pascoal? O número que eu tinha era de 19, mas como eles não são números oficiais, eu acho que a gente tem que esperar a contraprova. Porque em janeiro, o professor falou há pouco aí, em janeiro, no jogo contra o Bahia, eram quase 20 jogadores que estavam... deram um falso positivo, refizeram os exames e aí os jogadores puderam voltar aos treinamentos. Então, eu estou esperando aqui a confirmação,
por parte dessas pessoas que a gente conhece do Corinthians e que eu estou mantendo contato aqui. E os exames devem chegar entre 3 e 4 da tarde, que é quando o Corinthians vai entrar em contato com a federação para saber se é possível ou não se jogar essa partida do campeonato. Mas eu concordo com o Sormani, a própria federação poderia se antecipar. Então, assim, Pascoal, então, talvez essa informação que está chegando aqui, se só vai sair resultado depois das 3 da tarde, então isso aqui ainda não é um resultado oficial, né? Vou com você, então, isso aqui é um número, ainda carece da comprovação, né? Existiu o seguinte, muita gente, o Corinthians foi pego de surpresa quando fez os exames para entregar para o jogo de quarta-feira. Foi pego de surpresa. Deu um número elevado de pessoas com o Covid, sinalizando o Covid-19. Alguns sinalizaram com febre, outros com problema de garganta e outros sem nenhum problema. Por isso é que o Corinthians mandou refazer todos os exames, para saber quem é que está ou não com uma segunda prova, para saber se vai ou não poder ter time para jogar no Campeonato Paulista. Isso é que fique bem claro. O Corinthians ainda não recebeu a contraprova, os exames, porque fez um exame e agora está esperando o resultado de outro. O primeiro exame foi alarmante e o Corinthians espera que tenha sido falso positivo e que possa ter condições de jogar o Campeonato Paulista. Como disse o presidente da CBF na entrega dos melhores do campeonato, se algum treinador, se algum torcedor, se alguém tiver que reclamar, reclame com o presidente do seu clube, porque foram eles quem assinaram com a TV e com as federações de que tem que ter campeonato. Então o presidente dos clubes tem culpa. Então eles devem acionar as federações, as confederações, quando isso é necessário. Estou aguardando para ver o que vai acontecer nesse caso específico do Corinthians.